Boa tarde, colegas. O Sindprof hoje veio a São Leopoldo conversar com a Andréia, presidente do CEPROL. Todos têm acompanhado a luta do sindicato para que nós consigamos implementar a atividade à distância no município, uma luta nossa antiga que vai trazer qualidade da educação, qualidade para as condições de trabalho do professor, melhora da saúde do professor. E como é um assunto que tem gerado bastante discussão e para nós também ajudarmos a trazer elementos para a discussão, viemos aonde existe, onde é aplicada a hora-atividade à distância, que é chamada hora-atividade em local de livre escolha. E nada melhor do que conversar com a Andréia, presidente do CEPROL, Sindicato dos Professores e Professoras de São Leopoldo, e que tem uma luta e tem uma história para que se consiga garantir a hora-atividade à distância ou em local de livre escolha. Então, agradecer a Andréia por receber aqui o Sindprof e ajudar a gente a formular essa discussão em Novo Hamburgo e enriquecer o debate. Então, eu queria começar vendo contigo como que a hora-atividade à distância funciona em São Leopoldo, um pouquinho de como foi a história da luta para que se implementasse ela. Então, como que o professor no dia a dia acaba podendo fazer o aproveitamento dessa hora-atividade no local de livre escolha. Então tá, uma boa tarde, Gabriel, uma boa tarde para cada colega, para cada professor e professora de Novo Hamburgo. Importantíssimo quando a gente tem essa unidade entre os sindicatos, né? As entidades que fazem a defesa, em especial da educação nos municípios. Aqui em São Leopoldo, nós viemos há anos fazendo a discussão sobre hora-atividade. Desde que foi lançada a Lei 11.738, que é a que trata do piso salarial nacional e também de 1/3 para a hora-atividade, nós iniciamos esse debate. Em 2008, ela sofreu uma DIN por 5 estados, então, do Brasil, e em 2012, ela teve a sua constitucionalidade garantida. Desde lá, a gente vem fazendo a discussão dela. Nós tínhamos uma carga horária aqui que ela não tinha uma regulamentação. Nós já vínhamos no processo de implementação de 1/3 de hora-atividade. Nós trouxemos esse debate por quê? Porque historicamente no nosso país as instituições públicas de educação, claro que agora fortalecido por uma PEC que corta, né, os investimentos, a gente fala a PEC da maldade, que cortou os investimentos em educação e saúde, mas também um histórico que tem da educação. As nossas escolas, para quem não conhece, seja no município que for, de rede pública, carecem de investimentos. O professor hoje, para fazer um planejamento, e a nossa profissão requer que tenha um planejamento, faz parte da constituição dessa profissão, precisa de um espaço adequado. Nós tentamos, a nossa luta por muitos anos foi para qualificar, ter salas de professores, ter internet, computadores, não conseguimos avançar. Então a gente começou a ver que essa profissão, ela também traz muitos índices de doenças. Como é que nós começamos a construir? Nós começamos a fazer o debate sobre o número de atestados médicos, sobre as doenças relacionadas à profissão, e aí fizemos uma proposta. E dentro dessas propostas, como nós já trabalhamos, é difícil o professor que não trabalha em casa, né? Ele leva provas para corrigir, ele monta atividades, ele precisa construir todo esse processo pedagógico. E nós entendemos que esse estar trabalhando a mais também interfere na saúde. Nós tínhamos uma carga horária que os professores compensavam, trabalhavam um período a mais, 30 minutos a mais, e depois compensavam a carga horária, mas isso não garantia qualidade nem seu planejamento. Em 2015, nós apresentamos na nossa campanha salarial, então, a necessidade de fazer um planejamento, uma hora-atividade em local de livre escolha. Isso quer dizer o quê? Que aqui em São Leopoldo nós temos no plano de cargos e carreiras que a hora-atividade serve para planejamento, formação, reuniões administrativas pedagógicas e auxílio com a direção da escola. Dentre isso, em 2015 nós colocamos na pauta e nós conseguimos avançar por uma luta grande da categoria para termos hora-atividade em local de livre escolha. Como é que isso acontece? Eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta eu tenho uma hora-atividade na escola, na sexta-feira eu tenho uma hora-atividade em local de livre escolha. Posso ir fazer uma formação, posso estar trabalhando na minha escola, posso ir para dentro de uma universidade para fazer, bom, aonde eu tiver que ir para buscar qualidade para isso.
O que nós estamos vendo no último período? Que isso fortalece e garante minimamente a situação da qual a gente se encontrava. Que é garantir que hoje tu receba de fato pela tua carga horária trabalhada. No ano de 2017, desde 2015, a gente vem numa construção porque a gente diz que tudo que nós temos ele precisa estar em lei. Qual é a nossa lei principal? O plano de cargos e carreiras. Então nós fizemos a alteração do artigo 89, que era o que tratava sobre qual é a carga horária do professor. Hoje nós escrevemos lá. 1/3 deste, né, ele é 2/3 no máximo de interação com o estudante. E 1/3 serve para essas 4 situações que eu disse para vocês. Como é que vai acontecer? Nós temos um ponto lá, isso fica registrado hoje da forma como tu tá, ela tá regulamentada, não vai interferir na minha previdência, na minha aposentadoria e nada, mas vai trazer essa qualidade. E vai garantir também que o professor ou a professora estejam dentro da sua carga horária. Venho segunda, terça, quarta, quinta-feira é o meu dia de planejamento na escola. Então eu faço esse planejamento na escola, mas também nós temos aqui uma reunião mensal administrativa e pedagógica. A nossa ideia para o ano de 2019, por isso que nós já criamos uma lei que ela vai trazer essa brecha, mas o CEPROL não fez esse encaminhamento, porque a gente está pedindo que as escolas nos apresentem uma proposta para essas reuniões acontecerem dentro do turno de trabalho. Porque aqui em São Leopoldo eu venho numa noite ou num sábado para reunir. E essa carga horária, nós entendemos, por exemplo, um professor de 20 horas, em uma semana ele cumpria 24 horas. Ele tinha 4 horas a mais, além do trabalho que já fazia em casa. Então, para resolver essa situação, hoje, 4 dessas horas, quando eu venho na reunião, eu compenso ela. Por quê? Porque eu preciso ter uma vida funcional de acordo com o concurso que eu fiz. Aqui em São Leopoldo nós temos 3 regimes de trabalho, 20, 25 e 30. E no meio de tudo isso eu tenho que cumprir o quê? 20, 25 ou 30. As semanas, com certeza... Não tem banco de horas, né? Não existe banco de horas. Porque o que é um banco de horas? Um banco de horas ele precisa estar escrito em alguma lei. Exatamente. E a lei que nós temos é o Estatuto do Servidor e o Plano de Cargos e Carreiras. Ele não existe banco de horas. Então isso quer dizer que eu não posso começar a ficar acumulando horas, chegar no final do ano e eu tenho professores lá que tem um mês inteiro para tirar de carga horária. Isso sim é não pensar no pedagógico. Exatamente. Isso sim é não pensar no pedagógico. Então, o que nós vimos? A gente vê que esse processo que está se encaminhando e que a gente diz que é muito recente, né? A gente vai sentir, ele já tem auxiliado, ele tem ajudado. Porque os índices de doenças relacionadas à nossa profissão, como eu disse, elas são muito grandes. Isso que eu ia te perguntar também, a questão do que vê de vantagens em o professor poder ter a hora atividade em um local de livre escolha. Né? Porque professor, como tu falaste, ele pode procurar aprimorar a sua formação com cursos, ele pode estudar no local onde ele achar adequado, ele pode inclusive visitar museus, visitar lugares para levar os seus alunos depois, tudo que ele faria fora da sua carga horária, mas que é implícito ao trabalho. Então o professor ele abre condições. Então eu queria ver de forma efetiva, assim, no trabalho pedagógico, isso tem se refletido? Claro que sim, porque tu imagina, eu já tenho uma programação lá do meu panorama que aquele professor, em tal dia da semana, ele não está na escola, mas eu tenho um projeto para que entre ali um outro professor, seja da forma como for, o R2, né, ou dentro de alguns projetos que ele vai estar aí. Agora, para te ver como o processo que não garante qualidade é banco de horas. Porque isso quer dizer que imagina pedagogicamente como é que precisa se organizar nas escolas, contando que o Gabriel vai chegar aqui para mim e vai me dizer, olha, sabe aquelas horas que eu trabalhei a mais? Eu vou tirar na semana que vem. Tu precisa criar uma nova organização e um processo para que o Gabriel então compense essa carga horária dele. Hoje não. Nós aqui em São Leopoldo conseguimos garantir isso e ele já está dentro do próprio processo. A escola já está organizada. Então eu não tenho interferência negativa no processo pedagógico. Ao contrário, nós ganhamos muito com isso. A formação do professor, a busca dessas coisas. Podemos dizer que isso é 100%? Não, nós trabalhamos com humanos, né? A gente sabe que numa situação que trabalha são situações específicas, mas de uma forma geral, sim.
Isso garante uma qualidade, principalmente para o processo pedagógico. Não, e eu acho importante nós vermos as experiências que estão sendo de fato aplicadas para poder fazermos a avaliação, né? Então, por isso que nós viemos também conversar com a Andrea aqui em São Leopoldo, porque é um processo que foi implementado por lei o ano passado, mas que já é uma prática que desde 2015, né, reforçar isso, que desde 2015 é uma prática que ela vem sendo utilizada aqui, e que o ano passado, como forma de lei agora no próprio plano de carreira dos professores e professoras de Novo Hamburgo, tem a garantia dessa hora de atividade local de livre escolha. E eu acho, Gabriel, que nós temos uma coisa importantíssima que nós não falamos ainda. Essa hora atividade, ela é para todos, indiferente da função que tu ocupe na escola. Exato. Inclusive as nossas equipes diretivas também têm hora atividade. Para quê? Para qualificar as reuniões administrativas pedagógicas. Porque cada vez que tu concorre ao projeto aqui, juntamente tu precisa apresentar o teu plano de ação. E o plano de ação, ele não deve ser uma coisa só para inscrição de alguém para concorrer, mas ele precisa constantemente ser avaliado, reavaliado, pensado numa ação, né, numa reflexão sobre ele. Então as equipes diretivas também estão em lei, elas também têm hora atividade. Para que serve essa hora atividade delas? Para garantir a qualificação também, porque uma equipe diretiva, ela é importantíssima dentro do espaço da escola. É ela que vai discutir com o professor e com a professora esse processo pedagógico, administrativamente, como é que a gente faz para avançar dentre todas as questões, porque vamos lembrar, o centro de receber todas as demandas da sociedade é a escola. É a escola que recebe todas as demandas, seja lá o que está acontecendo. Então, tu precisa de uma equipe diretiva que também constantemente passe se reavaliando, avaliando, criando estratégias, né? E propostas para ser apresentada para o seu grupo, para ser discutida com o seu grupo. Então, nós também incluímos nessa lei as equipes diretivas. Hoje, todos os professores, independente da função que eles ocupem na escola, eles têm hora atividade. Porque eu não posso dizer o que é importante. Se é importante um professor que está lá na biblioteca trabalhando hora de ponto, se é o professor regente, se é o professor que tem projeto, se é o professor que está no EVAM, né? Todos esses, a nossa profissão está lá empírico. É o espaço virtual de aprendizagem. Aqui em Novo Hamburgo a gente chama de laboratório de informática educativa. Tá. Então como é que o professor do laboratório, ele também precisa dessa hora de atividade? Porque ele também precisa, como eu disse, isso é da profissão. Nós precisamos constantemente planejar, né? Importante isso que tu falaste. Então, não é apenas o professor em sala de aula que tem a hora de atividade à distância, mas a equipe diretiva, os professores de projeto, apoio do laboratório de aprendizagem, do laboratório de informática. Então, nós temos garantido que esses professores também podem fazer o seu planejamento, fazer a sua formação, rever as suas práticas, então garantindo também maior qualidade para o trabalho pedagógico na escola. Então, acho que só corroborando com isso que tu tem dito, que é o que nós temos lutado em Novo Hamburgo, que é as condições de trabalho do professor adequadas para que a saúde do professor se mantenha, né? Falávamos antes de saúde aqui, né, André? Porque isso é o nosso bem mais precioso. Então a gente vai fazer o nosso trabalho de qualidade também tendo saúde, também tendo uma boa qualidade de vida, além da boa qualidade, boas condições de trabalho. E o que nós percebemos em Novo Hamburgo, André, é que os professores estão sobrecarregados em função do excesso de horas, desse banco de horas que nós falávamos que não existe, né? E que é um banco de horas que o professor acaba acumulando, que precisa depois fazer na sua hora de atividade, que ainda é na escola. Então ele de certa forma vai trabalhar em casa. Então ele de certa forma ele trabalha mais em dias que não são da carga horária dele e vai planejar em casa, porque ele não vai poder planejar na escola porque ele tem que compensar. Então o que nós queremos é regulamentar essa situação, evitar sobrecarga de trabalho, evitar esse banco de horas que não existe nenhuma regulamentação, e no sindicato tem batido nisso também, né? E as equipes diretivas têm que nos apoiar nessa luta, porque isso vai ser
também para melhorar a rotina, o dia a dia de trabalho nas escolas e garantir que o trabalho pedagógico seja bem feito. Então, eu não sei se tu queria colocar mais alguma questão que a gente não falou. Não, eu acho que isso é importante, assim, a gente tem visto agora, nós também estamos fazendo uma discussão com o nosso Instituto de Previdência para começar a fazer o levantamento dos dados também, quanto isso tem interferido, né? Quanto isso tem sido vantajoso. Porque a gente... Diminuição de atestados, o próprio processo pedagógico da escola, hoje tu consegue ter... se as equipes diretivas conseguem compreender o que isso está acontecendo, elas vão ver o quanto vantajoso é para elas mesmas. Porque eu vou conseguir estar trabalhando num processo de trazer a qualidade para dentro, de um planejamento de fato, inclusive com o meu panorama. Eu tenho um panorama planejado, eu consigo manter um calendário, né? E isso então diminui. Nós não temos dúvidas de que isso é uma vantagem muito grande, né? Isso é um processo, é um grande passo que nós damos no meio da caminhada, né? De tantas lutas que a gente tem historicamente da nossa profissão. Ainda mais agora nesse período que infelizmente a gente tem visto muitos fatos que criminalizam a profissão dos professores, né? Então isso o que acaba acontecendo? A gente aqui diz, as doenças psicológicas às vezes elas são piores do que as físicas. E nós temos instrumentos de trabalho, a nossa voz, o nosso corpo, mas principalmente o nosso psicológico. Exato. Como é que a gente trata isso? A gente trata criando políticas públicas, por isso que precisa estar na lei, porque não tem que depender de governos que venham, e nós sabemos que nós há 4 anos a gente molda os nossos patrões, né? Isso é uma situação que os servidores públicos têm. Então, que a gente precisa ter garantido nas leis, assim como a gente fez aqui em São Leopoldo, para que, indiferente dos governos que passem por aqui, eles estejam lá o nosso direito garantido. E as equipes diretivas são importantíssimas nesse processo. É elas que também nos auxiliam lá na unidade escolar. Aliás, às vezes é a elas que sofrem muito o que a gente não consegue ver no dia a dia, que é a organização de professores, tem um aqui, a licença que tirou. Como é que tu organiza? Porque nós, diferente das outras profissões, eu não paro uma produção, eu não trabalho com produção. Nós trabalhamos com os estudantes, são pessoas... O trabalho, ele tem que continuar. Ele tem que continuar, não posso dizer para uma turma inteira que os estudantes, olha, vocês vão para casa hoje que a gente não tem quem faça atendimento. Não existe isso. A gente precisa se organizar e dar conta disso. Então, falar assim para vocês com muita convicção que isso é um processo importantíssimo. E que bom que Novo Hamburgo está levantando esse tema, esse debate, e que bom que a gente pode colaborar também. Nos colocamos à disposição sempre que vocês precisarem. Não, muito obrigado. Eu agradeço então tanto a atenção para explicar todo esse processo aqui em São Leopoldo, e também nos colocamos à disposição para as lutas. Eu acho que só a união dos trabalhadores, independente de que setor, de que município, de que área, que pode trazer conquistas, né? Então acho importante também a gente, né, cada vez fortalecer mais essa parceria entre professores de São Leopoldo e Novo Hamburgo, e para as lutas que virão, que são muitas, né, André? Muitas. Né? Então, agradecer mais uma vez. Tá bom, obrigada. Obrigado.